Cobertura completa desse jogo entre Palmeiras e Flamengo que vão se enfrentar no Allianz Parque. E começo já colocando para vocês aqui a provável escalação do Palmeiras, que pode ter retornos importantes, por exemplo, Zé Rafael e Rony para esse jogo contra o Palmeiras. O provável time deve ser esse aí, ó, do Abel Ferreira. O Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Luan ou Murilo e Piquerez na lateral esquerda. O meio-campo com Gabriel Menino, Richard Rios ou Zé Rafael, né? O Zé Rafael tem a possibilidade de jogar, pelo menos ficar no banco, e Rafael Veiga. No ataque, Arthur, Rony ou Hendrick e Dudu. O Arthur também volta, né? Porque o Arthur não jogou na Copa do Brasil, pelo fato de já ter jogado essa competição pelo Bragantino. Então é um time mais perto do time ideal. Então é um Palmeiras bem forte para enfrentar esse Flamengo. O que esperar desse Palmeiras que tem Palmeiras 3 derrotas nos últimos 5 jogos, algo raríssimo na história de Abel Ferreira e Palmeiras. Ô, Gonza. Olha, se você pegar ali se você pega a data FIFA, né, quando o campeonato deu uma paradinha, no retorno o Palmeiras são 5 jogos, ele ganhou apenas 1. O Flamengo, ao contrário, o Flamengo de 5 jogos, ele perdeu aquele jogo para o Bragantino absolutamente fora da curva e depois ganhou os 4. O que isso quer dizer? Assim, em tese, isso não vai influir no jogo, mas mostra que o Flamengo está num processo de evolução e o Palmeiras está, no mínimo, num momento ali de estabilidade, não está voando. Tem a ver com os desfalques também, né, Gonza? Exatamente. São várias coisas que... Só que o Palmeiras, já, em outros momentos, teve desfalques também e conseguiu o resultado. Então, acho que esse retrospecto no curtíssimo prazo coloca um pouco o Flamengo no jogo, no sentido de que, em outras situações, o fato de jogar, principalmente o fato de jogar em São Paulo, aumentaria ainda mais a possibilidade do Palmeiras. De toda maneira, eu acho que o Palmeiras ainda chega numa condição muito boa, é um jogo sem favorito, e acho que pensando nesse campinho, também, assim como a questão do Luis Soares no Grêmio, faz muita diferença essa opção, ou o Hendrick ou o Rony. Sim, então se o Hendrick jogar, o Flamengo tem mais chances. Não necessariamente, mas o Rony é um jogador que está num momento... O Rony dá trabalho. Ele faz diferença, talvez seja absolutamente adaptado, né? O entrosamento. É um jogador que dá frente, trabalho. Se você quer muita intensidade, se você quer fazer um jogo que... o que se imagina, né, qual é o panorama? O Flamengo, como sempre, talvez tendo mais bola, talvez propondo mais o jogo, tentando controlar as ações, né? O time já começando a entender os movimentos propostos pelo Sampaoli, e o Palmeiras naquele jogo que ele gosta, de contenção e saída rápida. Se o Rony estiver em campo, isso é muito mais fácil para ele, Palmeiras, e torna o Palmeiras um time muito mais perigoso, muito mais letal. Eu me lembro que no ano passado, no jogo no Allianz Parque, aí no Flamengo, ainda com o Dorival, ele colocou o time, teve uma polêmica mega, o Dorival optou por um time alternativo, que deixou o Palmeiras muito desconfortável, exatamente porque o Flamengo jogou atrás. Ele deu a bola para o Palmeiras tomar a iniciativa, o Palmeiras se enrolou todo no primeiro tempo, o Flamengo fez 1-0, se eu não me engano, com o Vitor Hugo, e depois, no segundo tempo, o Palmeiras foi empatar numa bola do Veiga, um chute de longe, mas não creio que isso vai acontecer. Então, o Palmeiras é um time que gosta de jogar atrás, com a bola alongada, e o Rony, para isso, ele é decisivo. Embora eu acho que tenha mudado a característica do Palmeiras, né? A gente vê o Palmeiras, assim, principalmente jogando em casa, ele mais dominante. O Palmeiras tem o costume, nesses últimos tempos, né? Essa última versão do Abel, ele tem conseguido dominar mais os jogos, tem ficado mais com a bola, se oferecido mais e se defendido menos, tanto é que os números mostram que o Palmeiras nessa temporada tem sido até mais vulnerável defensivamente do que em outras. E também tem conseguido ter um ataque muito eficiente, né? Um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Por isso eu tenho dúvida se vai ser desse jeito, né? Com o Palmeiras dando a bola para o Flamengo e só esperando o contra-ataque. Não, só para pontuar, antes de passar por Raed, não que eu acho que o Palmeiras vai dar a bola para o Flamengo. O Palmeiras, inegavelmente, ao longo do processo de trabalho do Abel, ele
no começo ele era um time um pouco mais reativo, mas ele aprendeu a jogar de todas as maneiras. Ele controla muito o jogo. O que eu acho que o Flamengo vai querer ter a bola. O Flamengo é um time que vai... Não é que o Palmeiras vai ceder a bola. O Flamengo vai ter a bola porque essa é a característica do time. O que você imagina, Raed? Quem vai ganhar o jogo, Raed? Diz pra nós. Essa é fácil de responder. Não dá para pensar no... O principal ponto do Abel Ferreira é programar o seu time explorando as deficiências do adversário. E ele explora as deficiências do adversário observando quem é o time que vai entrar em campo. Isso aí o Sampaoli não dá. Sampaoli mexe no time o tempo inteiro, você não sabe se o Ayrton Lucas vai ser um ponta pela esquerda, se vai ser um terceiro zagueiro fazendo a construção, você não sabe se ele vai entrar com o Bruno Henrique, você não sabe... O Jorge Sampaoli, ele não dá essa arma para que o Abel consiga programar a sua equipe para enfrentar o adversário. Então, nesse ponto, eu acho que o Flamengo entra com uma pequena vantagem com relação aos últimos times que enfrentaram o Palmeiras do Abel. O Abel... Até porque, só nesse sentido, desta vez, os jogadores do Flamengo, o elenco do Flamengo está entendendo isso. Enfim, está entendendo que uma vez vai jogar uma vez a proposta vai ser uma, outra vez vai ser outra. Em outros treinadores que passaram lá, isso não funcionou. E já consegue, os jogadores hoje dentro de campo já conseguem entender o que o Jorge Sampaoli espera deles com a bola, forma de jogar, a movimentação. Então, não é por acaso que o Flamengo tem, nos últimos 15 jogos, tem 11 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas. Trouxe um dado aqui importante. O Palmeiras venceu o Flamengo nas últimas 2 finais, né? Libertadores e Supercopa do Brasil no início desse ano, 4-3, um jogaço, inclusive. Tinha que lembrar. As 2 vitórias do Palmeiras, nos últimos jogos disputados, foram em campo neutro. Foram essas duas vitórias, Libertadores e Supercopa do Brasil. Jogando no Allianz Parque, a última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo foi no Brasileirão de 17. 2017. 2-0, 2 gols do Daverson. Desde então, são 5 jogos, com 3 empates e 2 vitórias do Flamengo no Allianz Parque. Dito tudo isso, vamos à escalação do Flamengo. A provável escalação, porque não é fácil acertar a escalação do Jorge Sampaoli. Não é mas mesmo. A gente tenta aqui, ó. Matheus Cunha no gol, Rossi vai para o banco, hein? Novidade, Rossi, goleiro argentino, vai para o banco de reservas. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O meio-campo deve ter Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro ou Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson. Pedro no ataque. Vale lembrar que o Gabigol ainda está fora, não joga esse jogo, está se recuperando de lesão. O Alan foi contratado, mas vinha de longa inatividade, um problema nas costas, né? Não estava jogando também no Galo, por isso também está fora desse jogo. Além deles, o Léo Pereira, zagueiro, também está machucado, por isso não joga. Novidade é o Matheus França, pelo menos também estava com problema de lesão, volta a ser relacionado. Então, novidades no banco, Rossi e Matheus França para esse jogo no Allianz Parque diante do Flamengo. Até estava imaginando, né, pensando, porque os dois times têm duelos decisivos pela Copa do Brasil, nenhum deles tem confronto definido, pelo contrário, os jogos estão super em aberto, né? O Flamengo vai jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense, com uma vitória de 2-1. O Palmeiras fez o seu primeiro jogo e perdeu do São Paulo 1-0 no Morumbi, então vai jogar também no Allianz Parque, precisando de uma vitória, né, pelo placar mínimo para pelo menos levar para pênaltis ou por 2 gols de diferença para levar a classificação. Né? Em outros tempos, imaginava-se talvez um confronto com times bastante modificados, principalmente pelo lado do Palmeiras, porque o Abel, né, em temporadas anteriores, ele tinha costume, antes de grandes jogos, de jogos de mata-mata, por exemplo, a tirar um pouco o pé do acelerador no Campeonato Brasileiro. Mas nessa temporada tem feito menos isso. Já poupou no final de semana passado, né, no jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, ele botou um time todo de reservas, porque tinha o jogo da Copa do Brasil, e acho que ele vai fazer uma sequência aí de 3 jogos com os seus principais jogadores. Isso deixa o confronto mais robusto, né, mais interessante do que já seria normalmente. Eu não consigo imaginar o Abel, né, poupando, dando prioridade neste momento à Copa do Brasil, porque por conta do perfil dos jogos. Você não vai tirar, se você tirar o pé contra o São Paulo, você perder uma sequência de Copa do Brasil para o São Paulo, como já aconteceu no ano passado,
tem um peso. E o confronto contra o Flamengo, ele ganhou nos últimos anos também uma característica mesmo de rivalidade. Rivalidade, quase, com certeza. Lógico, tem a questão toda da história, é uma rivalidade recente, mas é uma rivalidade muito grande. Então ninguém quer perder esse jogo. Então, assim, eu lembrei aqui do jogo do ano passado. O bicho vai pegar hoje. O Dorival, ele foi ousado em colocar uma formação alternativa e pagou um preço por isso, porque ele foi muito criticado, todo mundo dizendo que o Flamengo deveria lutar, tinha chance de lutar pelo brasileiro. E grande parte do desgaste dele à frente do Flamengo começou aí. Então, acho que, como você falou, Felipe, vai com o que der. Não sei que tem algum jogador que está sem plenas condições, mas eu acho que essa sequência ali do Palmeiras, São Paulo, Flamengo e São Paulo de novo, ele vai com o que tiver. Decisão para o Palmeiras, né? E contra o Flamengo pode ser um dos únicos 2 jogos da temporada, porque eles só voltariam a se enfrentar realmente em decisão da Copa do Brasil, decisão da Libertadores, porque eles estão em chaves opostas. Já pensou? Isso, final da Liberta? Um grande jogo, Maraca, então, que você acompanha ao vivo Flamengo, no 9 da noite e Palmeiras, e também no Sport TV. Logo depois desse jogo a gente vem aqui com troca de passes. Galera, Palmeiras, como vocês viram aí, deve ter realmente a volta do Veiga. O Rony é bem provável, não é 100% certo ainda, mas é bem provável. Tem a questão do Zé Rafael ali, que eu acho um pouco mais difícil. Mas, rapidamente falando sobre essa provável escalação do time do Flamengo, eu não acredito que o Sampaoli vá colocar esse time em campo, porque ele sabe da importância do jogo que tem na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, o jogo da volta da Copa do Brasil. Creio eu que ele vai poupar, nem que seja o Arrascaeta, enfim. E, na verdade, eu estou acreditando que o Sampaoli vai mexer muito mais nesse time do que a gente espera. Mas vamos ver, né? Queria saber de você. Você está confiante na vitória do Flamengo? Para mim, o meu palpite, meu placar é 2-0. O Flamengo vence hoje por 2-0 sem tomar gol. Tomara que a defesa não me decepcione. Eu queria saber a sua opinião, o seu comentário. Deixa aí, tá confiante? E é isso. Te espero no próximo vídeo. Valeu, agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve Flamengo sempre. Tamo junto, nação.